Boa noite, querido pasconeiro, querida pasconeira. Sejam bem-vindos a mais um encontro sobre o nosso Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, o documento 99 da CNBB. Hoje, iniciando o mês de outubro, o mês da nossa padroeira, a padroeira do Brasil, vamos então iniciar esse encontro pedindo a intercessão da Mãe para o bom andamento da nossa pastoral da comunicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como acabamos de ver, hoje já é o nosso penúltimo encontro sobre o documento propriamente dito. É o nosso quarto encontro e nós veremos os capítulos 7 e 8. Na semana que vem, nosso último encontro sobre o diretório, a gente vê os dois últimos capítulos desse diretório, que são os capítulos 9 e 10. Hoje nós passaremos sobre dois temas principais. O tema do capítulo 7 é Igreja e Mídias Sociais e o tema do capítulo 8 são as políticas de comunicação. São dois capítulos relativamente pequenos comparado com os antecessores e com os próximos, mas são de um enriquecimento muito grande para o bom andamento da nossa comunicação, da nossa ação evangelizadora no que tange a comunicação. Vamos então iniciar já o capítulo 7º, que se chama, como acabamos de ouvir, Igreja e Mídias Digitais. Este capítulo abrange dos parágrafos 175 ao parágrafo 194. As mídias digitais, elas abriram muitos caminhos para o encontro. Isso nós temos que ter em mente. O fato disso, que nos prova isso, é o encurtamento das distâncias e a grande facilidade que nós temos em acessar as comunicações, as informações, as notícias no dia de hoje. A gente consegue trocar uma mensagem com alguém que está do outro lado do mundo e a pessoa receber e responder na mesma hora para a gente. Então, temos que ter em mente que as mídias sociais, elas abriram caminhos para o encontro, justamente porque ela traz o encontro das pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes religiões. Tudo isso se une nas mídias digitais. Portanto, essas mídias sociais, elas têm que ser impostas a serviço do bem integral da pessoa e da humanidade. Vejam que nós já tratamos desse tema em alguns encontros anteriores. Daí decorre a importância desta frase, né? A centralidade de uma comunicação que promova o bem integral da pessoa e da humanidade. Isso tem que ser a mídia digital, ela tem que estar a serviço disso. A presença da igreja no ambiente digital, ela é inculturada por ser um lugar do testemunho do Evangelho. Temos que ter em mente que as mídias sociais é um espaço novo para que a igreja também se faça presente aí. E a igreja se faz presente nesse ambiente digital, dando o testemunho do Evangelho. As mídias digitais, elas não substituem a vida em comunidade litúrgica e presencial. Isso é um ponto que nós temos que ter claro, que nós também comentamos um pouco no nosso último encontro, quando nós estávamos falando sobre a questão das missas transmitidas serem sempre ao vivo, que tem uma ação, uma eficácia evangelizadora, mas não tem o mesmo efeito da Santa Missa presencial. Então nós temos que ter em mente que as mídias digitais, embora elas contribuam e muito, elas não substituem a vida
em comunidade litúrgica e presencial, mas podem completá-las, atraindo as pessoas para uma experiência integral da vida de fé. A vida de comunidade presencial, a liturgia presencial, a Santa Missa presencial, são pontos insubstituíveis de nossa fé. Temos que ter isso em mente. As mídias digitais, elas podem contribuir muito para o aperfeiçoamento e aprimoramento da fé, porém não substitui a comunidade litúrgica e presencial. Tem essa dimensão de poder completar essa experiência, porque aquilo que nós celebramos tem que ter um desdobramento naquilo que a gente vive. A Santa Missa, quando nós participamos dela e a celebramos, ela tem que ter efeitos ao longo da nossa vida cotidiana. Aquilo que nós vivemos é um desdobramento daquilo que nós celebramos. Portanto, quando a gente participa da comunidade litúrgica e presencial, nós temos que dar testemunho daquilo que celebramos ao longo do nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, inclusive nas mídias digitais. Logo, a internet ela oferece uma maior possibilidade de encontro e de solidariedade entre todos. Vejam que grande benefício que nós temos diante de nós. A internet favorece sim o encontro, ela oferece muito mais possibilidade para a ação evangelizadora e ainda pode contribuir para que haja mais solidariedade entre todos. Isso é dom de Deus, o próprio documento diz que isso é dom de Deus. Daí decorre a necessidade de sabermos utilizar muito bem as mídias digitais, porque ao mesmo tempo que elas são oportunidades para a igreja, elas podem ser empecilhos para a nossa vida. Nós vamos nos aprofundar um pouco disso também no nosso encontro de hoje. Bom, temos que ter em mente ainda que o modo de funcionamento das mídias digitais é o seguinte: ele reduz o tempo, justamente porque eu tenho acesso à informação, às notícias, com muita rapidez, então reduz totalmente o tempo e ela encurta o espaço. Aquele exemplo de que eu consigo conversar com alguém que está do outro lado do mundo com muita facilidade. Então, ao mesmo tempo que reduz o tempo, as mídias digitais encurtam o espaço e isso transforma a relação tradicional com Deus e com o mundo, justamente porque desperta diferentes possibilidades de comunicação e exige que o comunicador descubra métodos adequados. Então vejam que nós estamos diante de uma nova possibilidade de comunicação que afeta a nossa relação tradicional com Deus e com os outros seres humanos. Daí decorre que o comunicador cristão tenha métodos adequados. Vamos ver o que diz o parágrafo 178 do nosso Diretório de Comunicação. A internet e a articulação das redes sociais digitais passam a ser partes integrantes da vivência cotidiana contemporânea, despertando diferentes possibilidades de comunicação e de relação na sociedade. Vejam, isso pode ser muito bom se sabermos aproveitá-lo. Ele traz diferentes possibilidades de comunicação e de relação na sociedade. Porém, isso exige que o comunicador cristão descubra métodos adequados ao ambiente digital para desenvolver a evangelização e a ação pastoral. Então vejam que o documento, ao mesmo tempo que engrandece os benefícios que as mídias digitais trazem para a igreja, o documento enfatiza a necessidade de estarmos atentos e de nos adequarmos a esse novo ambiente comunicativo, para que a gente desenvolva com eficácia a evangelização e a ação pastoral. Então temos que procurar nos adequar a esses meios. As redes sociais, elas podem sim reforçar o laço de unidade entre as pessoas, ela pode sim promover uma
harmonia familiar humana que seja eficaz. Portanto, levando em consideração essa grande cadeia de relações e conexões que as redes sociais trazem, é que nós podemos dizer que a essência dessas redes sociais digitais é a conectividade, ou seja, essa conectividade das pessoas com a mídia exige cada vez mais relações de respeito, diálogo e amizade. Temos que ter isso em mente porque esses são valores cristãos que devem ser promovidos na comunicação digital. Nós estamos a todo tempo conectados. A conectividade ela é um fator que tem grande influência nas nossas vidas cotidianas hoje. Só que sabemos que a conectividade pode ser tanto boa quanto nem tão boa assim. Nós temos que lutar para que haja relações de respeito, diálogo e amizade, justamente porque isso tem consequências para a comunicação cristã. Vejamos o parágrafo 181, por exemplo. Essa forma emergente de comunicar tem consequências diretas sobre o modo de os cristãos serem igreja e anunciarem o Evangelho. Ou seja, essa nova comunicação que está diante de nós, as redes sociais e as mídias digitais, elas exercem grandes consequências na vida de todos os cristãos, justamente naquilo que tange ao anúncio do Evangelho. A nossa forma de anunciar o Evangelho também tem que se adaptar a essas realidades. Tal atitude participativa e colaborativa é fundamental para a renovação das ações comunicacionais na igreja. Vejam que o documento enfatiza a renovação das ações comunicacionais da igreja. Nós temos sim que utilizar dos recursos novos que nos vêm por meio das redes sociais, mídias digitais, como colaboradores da comunicação da igreja e da evangelização. Temos que ter isso em mente, porque isso influencia muito o nosso processo de comunicação como agentes da PASCOM. Nós temos que também estar presente nesses meios e comunicar com eficácia a ação evangelizadora, o reino de Deus e os valores cristãos. Nesse novo tempo, então, que nós vivemos, dessa nova comunicação, há uma certa necessidade de uma revisão dos métodos pastorais, para que os métodos pastorais também estejam adaptados a essas grandes novidades. Para evangelizar na sociedade contemporânea, é preciso compreender as novas linguagens e práticas vivenciadas, a fim de enculturar a mensagem do Evangelho na cultura digital. Então vejam que o documento ele pede que nós sejamos solícitos em enculturar a mensagem do Evangelho na cultura digital. Na cultura digital, em outras palavras, o Evangelho tem que estar presente. E se nós estamos aqui, é porque nós fomos chamados por Deus a ajudar nesse processo de tornar o Evangelho presente na cultura digital. Nós, como os discípulos missionários, temos então que contribuir nas redes sociais digitais para a dignificação da pessoa humana, lutando para que ninguém seja excluído, que todos tenham acesso, que todos tenham voz, que todos possam ter a liberdade de expressão nas redes sociais digitais. Temos que contribuir justamente com essa dignificação da pessoa humana, porque esses são os valores cristãos evangélicos. Porém, como tenho falado desde o começo do nosso encontro de hoje, nós temos desafios presentes na cultura digital, né? Temos que ter em mente que o lema da internet é justamente a liberdade de expressão e o acesso livre à informação. Na internet, todos podem se expressar da forma que querem. Todos são livres para expressar. Isso é um ponto muito forte da internet. A liberdade de expressão e esse acesso livre à informação. Você pode acessar a informação que você quiser, a hora que você quiser, aonde você quiser. Porém, isso é um desafio pelo fato que nós temos que cuidar para que isso aconteça de acordo com as leis e regras vigentes.
Por exemplo, a gente fala da facilidade do acesso livre à informação, mas e se a informação for incorreta, que são as chamadas fake news? Então, temos diante de nós um desafio de fazer com que a liberdade de expressão e o acesso livre à informação aconteça de acordo com as regras e leis vigentes. Outro desafio é que muitos ainda não têm acesso à internet. E temos que ter um certo cuidado para que isso não se converta em uma fonte de desigualdade, uma fonte de desinformação, uma fonte de exclusão. Então, está aí mais um desafio que nós temos que ter. Pelo fato de muitos não terem acesso à internet, acabam sendo excluídos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Também temos que ter cuidado com o mau uso da internet e o uso indevido, pois ele pode levar a uma certa dependência tecnológica. Quantos são aqueles que se tornam literalmente dependentes da tecnologia? Temos que ter um cuidado também com isso, para que não caiamos nessa dependência tecnológica. Agora, nós podemos nos perguntar qual é a missão da igreja diante de tais desafios. Vejamos o parágrafo 186. Diante de tais desafios, a igreja tem a missão de formar, sobretudo, os agentes de pastorais para uma postura crítica e uma atuação segundo os valores éticos cristãos. Ou seja, diante de tais desafios, nós temos que estar formados para saber ter uma postura crítica e uma atuação segundo os valores éticos cristãos. Essa postura crítica já é um tema que é decorrente dos encontros passados. A igreja pede muito para os jovens se envolverem e desenvolverem essa consciência crítica, essa postura crítica com relação aos valores cristãos e éticos presentes na mídia, porque muitas vezes os valores cristãos estão deturpados. Então temos que desenvolver uma postura crítica diante disso para saber reconhecer aonde está mais ou menos e tentar trazer os valores cristãos e evangélicos aí. Bom, ao mesmo tempo que são desafios, oferecem grandes possibilidades para a igreja. Em meio a tantas informações, a igreja deve se fazer presente para escutar. A todo tempo as pessoas estão jogando muitas e muitas informações nas redes sociais. E aí é uma grande oportunidade para a igreja silenciar e escutar, justamente porque as questões que são colocadas, elas são questões existenciais do homem. Portanto, ao fazer esse movimento de escutar, a igreja acaba participando das relações sociais digitais com compreensão, discernimento e respeito, estando pronta a ouvir a experiência humana e suas diversas situações, culturas e tradições. A igreja é então chamada a exercer o que o documento chama de diaconia da cultura, que seria justamente favorecer formas de encontro, de diálogo e de debate. A igreja deve então testemunhar com coerência o Evangelho diante de tais desafios e em tais desafios. Nas redes sociais, nas mídias digitais, a igreja é chamada a exercer essa diaconia da cultura, testemunhando com coerência o Evangelho. No parágrafo 190, comunicar o Evangelho dos novos meios significa, através dos novos meios, significa testemunhar com coerência no próprio perfil digital e no modo de comunicar escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fala explicitamente dele. Aqui tem um ponto-chave para a nossa comunicação. Nem sempre estaremos falando explicitamente de Jesus e do Evangelho, mas ao testemunhar com coerência tais valores, Jesus sobressai, a sua imagem sobressai. Nem sempre é preciso falar o seu nome, mas temos que testemunhar com coerência naquilo que pesquisamos, naquilo que vemos, naquilo que postamos, naquilo que falamos, para que nisso se encaixem todos os valores cristãos. Lembrando
que o objetivo de todo cristão, seja nas mídias e redes sociais digitais, é dar a conhecer o amor de Deus até os confins da terra. Se nós testemunhamos com coerência os valores cristãos nas redes sociais, nós estamos sim dando a conhecer o amor de Deus até os confins da terra. E isso é bonito, porque nossa missão como comunicadores e comunicadoras do reino é justamente dar a conhecer esse grande amor de Deus por toda a sua humanidade. Outra oportunidade, possibilidade pastoral que a igreja tem diante das mídias sociais e das mídias digitais é justamente enriquecer a vida litúrgica comunitária. Nesse tempo de pandemia, a gente vê como as lives das igrejas ganharam força. Mas não precisamos só da pandemia, isso não precisa acontecer só na pandemia, isso pode continuar acontecendo. As pessoas podem se unir em uma oração comunitária virtual, em meditações, em partilhas da palavra de Deus. Temos que utilizar dos recursos que está disponível em nossas mãos. As plataformas de comunicação, elas favorecem a comunhão entre a comunidade, entre as paróquias, entre as dioceses. Então, nós temos diante de nós uma possibilidade muito grande que pode enriquecer muito e contribuir muito para a comunicação do reino de Deus, no qual somos chamados a ajudar. Esse 7º capítulo, então, ressalta essa presença da igreja nas mídias sociais, seus desafios e as possibilidades que temos diante de nossas mãos. O capítulo 8º, intitulado como Políticas de Comunicação, vai de certa forma traçar um caminho mais relacionado à política mesmo. Ele vai relacionar a comunicação com a política de forma geral, não só a comunicação da PASCOM, não só a comunicação católica, mas a comunicação de forma geral com a política e de que forma isso deve estar presente na comunicação paroquial, por exemplo. Então, vamos seguir a linha de raciocínio do próprio documento. Genericamente, a gente pode entender política como orientações adotadas pelas organizações para definir metas a serem alcançadas em determinada área. Na comunicação, essas políticas de comunicação, elas querem incluir caminhos específicos que devem ser percorridos por quem dê direito, para que os objetivos sejam efetivamente alcançados. Então, a política da comunicação quer oferecer caminhos para que o objetivo da comunicação seja efetivamente alcançado. Por exemplo, como e para quem são distribuídos os canais de rádio, como e para quem são distribuídos os canais de televisão. O diretório pede que a igreja esteja presente nesses debates, justamente para que essas políticas, para que nessas políticas a paróquia também esteja presente, juntamente com as instituições especializadas na área. Nós temos vários ambientes virtuais católicos. O documento pede que a igreja esteja presente nessas discussões acerca da política da comunicação, justamente para que as paróquias e essas instituições especializadas na área mantenham-se atentas ao tema. Daqui a pouco a gente vai ver a importância disso no que diz respeito ao uso de imagem e etc. E os N problemas que podemos ter com relação a isso. Existe um princípio universal que estabelece a liberdade de expressão no convívio humano. Todos têm direito à liberdade de expressão. Já acabamos de ver isso no capítulo anterior. E isso é um dom precioso. A mídia, ela tem um importantíssimo papel de informar e denunciar qualquer tipo de censura. Se todos têm a liberdade de expressão, como pode haver censura? Então, a mídia tem um papel importante de informar e denunciar quando essas censuras acontecem. Muitas vezes, a condição de liberdade para produzir e veicular informações são dificultadas, gerando desequilíbrio no acesso.
Vejam que, por exemplo, a gente liga a TV, a gente consegue ver uma novela com facilidade, um jornal com facilidade. Com exceção dos canais católicos, é difícil encontrarmos programas cristãos, programas católicos, por exemplo. Então, há um certo desequilíbrio no acesso, justamente porque algumas informações, a veiculação de algumas informações são dificultadas. Na América Latina, o nosso continente, a Igreja denuncia essa injusta ordem da comunicação nos países daqui da América Latina, do nosso consciente. Essa denúncia, ela acontece pela experiência de uma leitura crítica da comunicação, que é o que nós também acabamos de ser relembrados no capítulo anterior. Daí decorre a importância de termos essa visão crítica, a importância de termos um olhar crítico sobre a comunicação. Temos que sim ter esse olhar crítico para que nós saibamos identificar aonde os valores cristãos não estão presentes nas mídias digitais, para a gente lutar para que estejam presentes, para que todos tenham acesso, para que todos tenham a oportunidade. Então nós temos que fazer uma leitura crítica disso tudo. Segundo a Constituição brasileira, os protagonistas das políticas de comunicação estão relacionados com o poder executivo, ao poder legislativo e o poder judiciário. Rapidamente, temos que ter isso em mente, né, saber disso, pelo fato de que isso chega até nós de alguma forma. Então, o poder executivo é aquele que vai definir os limites e as responsabilidades na atuação dos diversos agentes da comunicação. O poder legislativo, ele vai garantir a atualização das leis em benefício de uma política mais democrática de comunicação. E o poder judiciário é aquele que vai observar as leis do setor, beneficiando a todos. Os três poderes nos levam a pensar justamente nas condições do profissional da comunicação, por exemplo, né? Aquele que é um verdadeiro profissional, que não é voluntário, mas que vive disso, que vive da comunicação, né? Qual deve ser as suas condições profissionais? A ética dos anúncios publicitários, que envolvem crianças, que envolvem idosos, tudo isso são coisas que os três poderes têm que estar pensando no que tange à comunicação. Tem que também capacitar os futuros profissionais para as políticas da comunicação. E aí entra a grande questão de como a igreja entra nesse debate. Vejamos o parágrafo 208. É um parágrafo grande, mas é um parágrafo muito bom para a gente entender como a igreja participa desse debate da política da comunicação. A igreja participa do debate das políticas públicas do país não só para enriquecê-lo à luz dos princípios éticos e evangélicos. Bom, aqui então nós já temos um primeiro ponto de como a igreja participa disso. O primeiro ponto é enriquecer os debates à luz dos princípios evangélicos, dos princípios éticos evangélicos. Outro ponto, também para defender seu direito nativo de possuir toda espécie de meios, hoje cada vez mais combatidos por grupos resistentes à presença das igrejas na TVs e emissoras de rádio. Ou seja, se todos têm a liberdade de expressão, a igreja também tem que ter essa oportunidade para se expressar nas redes sociais. Logo, isso também é uma certa forma da igreja se fazer presente nesse debate. O princípio da liberdade de expressão não pode ser restrito e excludente, não pode ser só para alguns. Todos, sem exceção, têm que ter a liberdade de expressão. O que a sociedade deve controlar são os abusos e desvios cometidos pelos que detêm as concessões, sendo ou não de denominações religiosas. Vejam que a igreja não está interessada nesse debate somente com aquilo que é dela. A igreja se preocupa com todos, com a humanidade, com a liberdade de todos, não só com as denominações religiosas. A sociedade brasileira, ela é plural e diversa, garantindo a todos, em sua Constituição, o direito
inalienável à comunicação. Vejam então que todos têm o direito da comunicação. E é esse o principal objetivo das políticas de comunicações. Dizer que, de fato, todos têm essa oportunidade, porém, essa oportunidade não chega a todos. Temos que lutar por isso. E quem cuida disso é justamente nessas políticas de comunicação. A igreja, portanto, ela luta para a necessidade de tornar livre o acesso aos meios de comunicação. Recomenda-se, o que o diretório recomenda diante desse capítulo, é que os responsáveis pelos meios de comunicação estejam atentos ao que determina a legislação correspondente quanto às obrigações em relação aos conteúdos. Ou seja, nós, em nossas atividades como pasconeiros e pasconeiras, temos que estar atentos ao que determina a legislação. Por exemplo, nós não podemos tirar uma foto de qualquer pessoa que está presente na igreja e publicar nas redes sociais. As pessoas podem não gostar e podem acabar denunciando por uso indevido da própria imagem. Então, geralmente, tem que ter um termo de autorização de uso de imagem. Temos que tomar cuidado com os direitos autorais. Às vezes, mania de pegar foto do Google, fazer uma arte, pegar uma arte meio pronta, mudar a frase, colocar lá. Temos que ter cuidado com tudo isso e outros diversos fatores que podem atrapalhar a ação de comunicação e, consequentemente, a ação de evangelização do reino. Portanto, nesses 2 capítulos que nós vimos hoje, como eu disse no começo, são capítulos mais breves da nossa formação, mas são capítulos ricos para que o nosso processo de evangelização através da comunicação seja um processo eficaz. Algumas pistas de ação, então, para revisarmos e encerrarmos que o documento nos oferece nesses 2 capítulos. O primeiro deles é justamente essa promoção, o promover a presença da igreja no ambiente digital como um lugar de testemunho e anúncio do evangelho. Então a igreja tem que estar presente nas mídias sociais e redes digitais, justamente porque é um lugar que pode ser testemunhado e anunciado o evangelho. Capacitar os agentes de pastorais para uma presença cada vez mais efetiva na web, mediante portais de notícias, sites e blogs, além das mídias sociais digitais que favorecem a comunicação e a comunhão com o povo de Deus e o diálogo em sociedade. Então, essa capacitação dos agentes para que essa presença seja mais efetiva nesses ambientes é extremamente importante e pede-se que esteja presente em nossas comunidades comunicativas. Despertar a participação dos jovens nas ações da igreja no campo da web. Os jovens são os que têm mais facilidade diante da comunicação virtual, portanto, eles podem nos ajudar muito nesse processo de evangelização. E, por fim, zelar para que as emissoras de rádio, canais de televisão e sites de internet, especialmente dos católicos, cumpram a missão política na educação e correspondam aos seus deveres estabelecidos por lei. Basicamente, esses são os capítulos 7 e 8 do nosso Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Semana que vem nós temos os 2 últimos capítulos do nosso diretório. São capítulos um pouco mais longos e depois nós teremos mais um encontro. O último encontro, ele é opcional. Aqueles que quiserem participar para partilharmos, será muito bem-vindo. Nós estamos vendo se faremos pelo Google Meet, se faremos pelo Zoom, mas faremos em alguma plataforma que seja totalmente online para que eu possa conhecer vocês, que vocês possam me conhecer, que a gente possa de fato bater um papo virtualmente e ao vivo. Espero que a formação de hoje possa contribuir muito para o desenvolvimento da ação comunicativa e evangelizadora de vossas paróquias. Desejo uma boa semana, um bom início de mês, que Deus nos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite.